Bom dia a todos, nós estamos iniciando nessa manhã de domingo mais uma aula de EBD. Nós só temos a agradecer ao Senhor por mais uma semana que Ele nos concede de vida e por mais um domingo que nós temos a oportunidade de aprender da Sua Palavra, assim como crescer mais em santidade e buscar adorar o Seu nome. Espero que todos vocês tenham tido uma ótima semana, em paz, em segurança, que o Senhor possa ter protegido a cada um de todos os males que nós temos enfrentado ultimamente em nosso país, assim como no mundo todo. Nesta manhã de domingo, nós começaremos mais uma disciplina espiritual, iniciaremos um novo conteúdo, nós trabalharemos nesta manhã sobre o jejum. Por conta da extensão do conteúdo e do material, nós faremos uma breve divisão, introduzindo hoje para dar sequência no próximo fim de semana. O intuito de hoje é fazer com que você compreenda melhor as definições, os significados de jejum dentro das Escrituras. Então vamos começar a nossa aula, você pode ir me acompanhando e, como de costume, você pode ir fazendo as suas anotações e, se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Antes de nós começarmos, eu desejaria fazer pelo menos duas perguntas para você. A primeira pergunta é: qual foi a última vez que você jejuou? Faça esse exercício mental, lembre e tente recordar qual foi a última vez que você jejuou. E talvez eu faça a pergunta mais específica. Você já jejuou alguma vez? Você já buscou aplicar esta disciplina na sua vida? Você já valorizou a disciplina do jejum e desejou buscar uma intensidade espiritual e procurou, segundo as Escrituras, abdicar de certos alimentos para fortalecer a sua alma? Uma segunda pergunta que eu desejaria fazer é: qual a imagem que vem à sua mente quando você pensa acerca de pessoas que jejuam? Qual é a imagem? É alguém que é muito religioso, alguém que é lunático, alguém que é muito legalista, ou talvez alguém muito parecido com João Batista nas Escrituras? Mas qual é a imagem que vem à sua mente sobre o jejum? Dependendo da imagem que você pinta e dependendo da última vez que você jejuou, falará muito o valor que você tem dado a esta disciplina espiritual. O fato é, irmãos, que por mais que ela seja tão abrangente nas Escrituras, algo tão comentado dentro das Escrituras, nós não valorizamos o jejum. É um dos conceitos que aparecem desde lá de Moisés. Nós encontramos reis que iriam para as guerras e começavam a praticar um jejum, onde temos sociedades no Antigo Testamento que, por conta das calamidades, se reuniam com o intuito de ter uma espécie de jejum nacional. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo não somente praticando o jejum, mas também ensinando acerca do jejum, e mesmo assim nós não valorizamos. Só para que você tenha uma ideia, a Bíblia fala mais de jejum do que batismo. A Bíblia fala mais sobre esse tema do que certas doutrinas que nós valorizamos tanto e nós negligenciamos. Nós podemos ter a plena certeza que esta é a disciplina mais negligenciada pelos cristãos, devido a várias circunstâncias. Eu diria que uma delas é por conta da nossa própria sociedade, uma sociedade autoindulgente que valoriza muito o corpo, uma sociedade glutona que come demais, uma sociedade que ama consumir e não valoriza essas circunstâncias. O segundo motivo talvez seja por conta da nossa falta de consciência sobre o assunto. Nós não olhamos para o texto bíblico e valorizamos certas passagens que falam sobre essa doutrina. E vamos colocar um terceiro motivo como sendo por conta do temor que as pessoas têm com relação ao jejum. Alguns vão pensar que você vai ficar esquelético, que você vai se tornar um fanático muito religioso. Então, algumas pessoas vão acabar fazendo com que nós temamos esse tipo de disciplina e achemos que ela é do passado, que era somente para os cristãos do primeiro século e para o povo na época de Jesus Cristo. Mas, como eu tentarei demonstrar nesta manhã, o jejum ele permanece como sendo uma disciplina para toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, vamos definir o que de fato é o jejum. O que significa essa expressão e qual é o conceito por trás do jejum? A definição de Donald Whitney é mais ou menos assim. A Bíblia define jejum como a abstinência voluntária de alimentos pelo cristão com propósitos espirituais. Ou seja, é abster-se de algo comum
por uma coisa melhor que é Deus. Como nós percebemos, a definição ela é bem simples, como sendo uma abstinência voluntária de alimentos pelo cristão com o propósito de atingir certas coisas espirituais ou uma coisa mais elevada que seria Deus. Precisamos lembrar que ela deve ser feita pelo cristão de forma imediata, só tem valor para aqueles que são espirituais, não é um tipo de disciplina que todos deveriam fazer, porque ela só tem valor para aquele que já tem um relacionamento com Deus. Nós percebemos também que ela não deve ser coercitiva, ou seja, não deve ser uma obrigação. Nas Escrituras, nós percebemos que o Senhor ordena que nós oremos. É um mandamento, é um imperativo, é uma ordem que nós oremos. Mas nas Escrituras nós não encontramos nenhuma ordem de uma prescrição do Senhor que nós jejuemos de forma imediata. Nós encontramos uma certa, vamos colocar como sendo um pressuposto na vida do cristão, e por ser algo voluntário, é dependendo da sua necessidade que você deve jejuar. Então você não vai encontrar mandamento direto do Senhor dizendo jejum, que essa é uma responsabilidade para essa semana. Diferente da oração, que nós devemos orar todos os dias e conversar com o Senhor. Mas o jejum, ele é voluntário porque é dependendo da sua circunstância. É dependendo da sua necessidade espiritual que você vai estabelecer o momento correto de jejuar. Quando você jejua por obrigação, isso se torna um legalismo. O Senhor não vai reconhecer porque Ele deseja que seja de forma voluntária. Uma segunda coisa também, ou aliás, prosseguindo, é que ele deve ter algum tipo de propósito ou motivação espiritual por trás dessa busca por disciplina, a disciplina do jejum. Não é algo que nós devemos fazer de forma mecânica. O Senhor, Ele olha muito bem para o coração de cada um e Ele sabe que alguns podem se abster da questão de certos alimentos somente com a motivação de ostentar diante das outras pessoas na sociedade ou diante das pessoas na igreja. Era comum no tempo de Jesus, alguns que eram legalistas, pessoas da seita dos fariseus, que costumavam jejuar pelo menos 2 vezes na semana, alguns colocam como segunda e quinta-feira, mas eles tinham o hábito pecaminoso de fazer essa exposição em público para que as pessoas ficassem admiradas com a sua religiosidade. Seria muito semelhante àquela pessoa que faz certos jejuns e começa a publicar nas redes sociais, ou quem sabe vai para a igreja toda embaraçada, vai para a igreja demonstrando uma afeição como se estivesse passando por dificuldades, sempre com o intuito que as pessoas saibam que ela está jejuando. Por isso que deve ser algo que tem um propósito espiritual e não deve visar este tipo de, vamos colocar como sendo ostentação. Você encontra nas Escrituras passagens como a de Zacarias, onde o Senhor dá certas diretrizes de como o povo deveria fazer o seu jejum. Você pode depois ler em Zacarias 7:5. E nós temos outro texto clássico, lá em Isaías 58, que o pessoal começa a questionar Deus. Senhor, por que nós não estamos recebendo os benefícios do Senhor por que o Senhor não tem levado em conta o nosso jejum? E Deus vai demonstrar que eles estavam jejuando de forma errada, de forma que não agradavam a Deus. Eles praticavam injustiças diante da sociedade, faziam seus jejuns com o intuito de receber e barganhar de Deus certas coisas. E Deus demonstra que o jejum deve ser acompanhado de uma vida de obediência. O jejum não é para todas as pessoas, no sentido que somente aquele que já está buscando uma espiritualidade com Deus é que deveria praticar esse tipo de disciplina, e é esse tipo de pessoa que o Senhor levaria em conta o seu jejum. Então isso fique claro, nem todo o jejum é bíblico, e nem todas as vezes que alguém está praticando o jejum, talvez esteja agradando a Deus. Envolve uma espiritualidade por trás de tudo, envolve uma organização e um certo conjunto de coisas por trás do jejum. Vale destacar que o jejum em si mesmo não significa que é somente a abstenção de alimentos. O que é que eu quero dizer com isso? As Escrituras, elas vão apresentar o jejum sempre em torno de abstenção de alimentos, pessoas que
que começam a retirar os alimentos do seu cotidiano, pessoas que passam um certo período sem consumir certos alimentos, mas é como se fosse a abstenção de algo que é corriqueiro no nosso cotidiano, que nós valorizamos muito, mas que tem o intuito de encontrar uma coisa superior. Por isso que nós falamos que o jejum ele vai muito mais além do que somente se abster de alimentos. Você pode jejuar outras coisas. Alguns colocam como sendo jejum de um período de isolamento social, ou colocam como sendo o jejum de um período sem manter contato em redes sociais, em se abster de assistir televisão por um dia, somente visando o seu crescimento espiritual e fazendo com que você se desligue de coisas que são legítimas do seu cotidiano. A Bíblia ela não vai tocar diretamente nesses outros tipos de jejuns, mas é como se existisse esse princípio por trás de todas essas coisas. Por que é importante frisar isso? Porque nós geralmente pensamos que só coisas más é que prejudicam a nossa vida espiritual, mas o Senhor demonstra que coisas legítimas e boas, elas também podem danificar a nossa espiritualidade, por isso que nós podemos ou nós devemos se abster de certas coisas por um período para fortalecer a nossa alma. É como se fosse uma época que nós começamos a valorizar mais aquelas coisas que o Senhor criou, valorizando a criatura em lugar do Criador. Por isso que Deus deseja que nós paremos de utilizar aquelas coisas para que a gente se volte ao Senhor e se volte ao Deus das Escrituras. Veja essa definição de Martyn Lloyd-Jones que fala bem sobre esse sentido mais abrangente de jejum, indo além da abstenção de alimentos. Ele diz assim: o jejum não deve apenas estar confinado à questão da comida e da bebida, pois ele deve realmente incluir a abstinência de qualquer coisa que seja legítima em si e de si mesma por causa de algum propósito espiritual ou especial. Pronto, seria uma ótima definição, um ótimo resumo do que eu comentei. Você vai abrir mão de coisas do seu cotidiano que você gosta, com o intuito de amadurecer ou se fortalecer espiritualmente e buscar mais o Senhor. Nós, neste período de quarentena, talvez a coisa que nós temos mais feito seja ter interatividade nas nossas redes sociais e utilizar aplicativos de celular. E talvez um ótimo exemplo de jejum seria alguém que deixa de utilizar seu celular por 2, 3 dias, com o intuito, sempre lembrando que tem que ter um objetivo espiritual, com o intuito de buscar o Senhor em oração e com o intuito de fazer com que você se dedique às coisas espirituais, valorizando mais o seu tempo com o Senhor. Vale destacar que o jejum em si não é um tipo de autoflagelo, não é um tipo de penitência como alguns pensam. É comum o pessoal falar que vai sacrificar sua carne por meio do jejum, mas não é necessariamente o intuito de se auto-sacrificar por si mesmo para que o Senhor olhe a sua carne sofrida, ou que o Senhor olhe que você está passando dificuldades para poder Ele lhe abençoar. O intuito de enfraquecer a sua carne é não dar motivos à sua inclinação espiritual, e não de você se automutilar ou autoflagelar para que você fique com algum tipo de dificuldade e o Senhor possa socorrê-lo. Então veja, alguns vão valorizar a questão do jejum, se abstendo de alimentos para que fique danificado o seu corpo ou contraia até algum tipo de doença, para que ele pense que aquilo é que está agradando a Deus. Não é assim. O Senhor, como ele bem frisa, ele prefere a misericórdia do que sacrifícios. O intuito não é prejudicar o seu corpo, mas é fazer com que o seu apetite pecaminoso diminua para que você se fortaleça espiritualmente. Uma curiosidade é que o judeu ele desejaria expressar em seu jejum que o seu corpo, assim como o seu corpo sentia falta de alimentos, a sua alma também estava sentindo falta de Deus. Era um dos simbolismos por trás do jejum, quando o judeu queria expressar: assim como eu tenho necessidades físicas, a minha alma também necessita de coisas espirituais. Por isso que eu abrirei mão de certas questões físicas para que eu obtenha mais vigor espiritual. A Bíblia vai definir vários tipos de jejum.
isso aqui é que se torna mais complexo. Não existe um modelo rígido, não existe um modelo único para que você diga que aquele tipo de modelo é o jejum bíblico e que você não leve em conta outros tipos de jejum. Nós buscaremos percorrer alguns tipos de jejum para que você tente se identificar com algum dos modelos, para talvez você colocar em prática na sua vida e se adaptar melhor na sua rotina. Como eu disse, é algo voluntário e depende muito das suas circunstâncias. Então o intuito é fazer com que você entenda que existem vários modelos e que você pode adequar um tipo de modelo para a sua vida e não tentar imitar todo tipo de modelo de jejum que talvez você nunca consiga ter esta prática. Um exemplo, talvez você não consiga, e certamente na sua vida você não será tentado como Jesus Cristo foi no deserto, então não teria necessidade de você passar 40 dias jejuando para que suportasse uma tentação semelhante a que Jesus Cristo passou, porque foi algo único na história. Você pode ter tentações espirituais, todo mundo está sujeito a opressões demoníacas, mas não se refere que seja um tipo de tentação semelhante à que Jesus Cristo passou, porque era uma tentação única para o Filho de Deus. Vamos começar com alguns tipos de jejum e, se for possível, você pode anotar no seu caderno e nós faremos a leitura de alguns textos bíblicos. O primeiro tipo de jejum dentro das Escrituras é aquele jejum que nós chamamos de jejum normal, que envolve a abstinência de todos os alimentos, mas não de água. Veja o que diz Mateus 4:2. Diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Ou seja, nada é mencionado que Jesus teve sede. Foram 40 dias de jejum, mas tudo indica que foram dias onde ele se absteve somente de alimentos sólidos. Tudo indica que o Senhor Jesus continuou absorvendo líquidos e ele talvez utilizasse o líquido de alguma fruta, alguma coisa semelhante, e ele saciava a sua sede. Olha o que diz Lucas 4:2. Não comeu nada durante esses dias. Ou seja, ele diz que o Senhor Jesus Cristo não estava comendo nada, mas em nenhum momento ele se refere que Jesus não bebia nada. Esse é o primeiro tipo de jejum, um jejum normal, onde você vai apenas se abster do aspecto de alimentos sólidos, mas você poderia permanecer na sua rotina, tomando certos líquidos para ir equilibrando as suas necessidades físicas durante o dia. Um segundo tipo de jejum dentro das Escrituras é o jejum que nós chamamos de parcial. É um tipo de limitação da dieta, mas não a abstenção de todos os alimentos. Nós temos o caso de Daniel, que por 10 dias, ele e os jovens, eles não consumiram o alimento lá que era oferecido pela Babilônia e consumiam apenas vegetais e água para beber. Ou seja, é um tipo de jejum onde é parcial, você vai limitar a sua dieta apenas a certas coisas e não sendo um tipo de abstinência total. Não é daquele tipo de jejum onde você não consome nenhum tipo de comida durante 2 dias. Mas você poderia, naquele dia, estabelecer que vai se alimentar somente de frutas. Você vai evitar comer muita proteína naquele dia, sempre tentando modificar a sua dieta para que você conheça o seu corpo, assim como você perceba as suas limitações e busque e tente aumentar a sua espiritualidade. Deixa eu tentar ser mais claro quanto a isso. Você começa a perceber na sua vida que você tem um certo vício por doces. E você deseja abdicar daquilo para não seguir a sua rotina de escravidão, de questões físicas, e você vai se abster daquilo por um período com o intuito de fortalecer-se espiritualmente, se dedicar mais espiritualmente e mostrar que você está no controle do seu corpo, no controle das suas necessidades também de alimentos, demonstrando que você consegue ser equilibrado e que você consegue ter o domínio também sobre a sua alimentação, que é algo que envolve a nossa espiritualidade, porque o nosso corpo também está envolto de questões espirituais. Nós não vivemos apenas no mundo espiritual, mas também dentro de um corpo que exige questões físicas. Seguindo, nós temos outra passagem, que é outra conhecida, de Mateus 3:4, onde diz que João Batista, ele se alimentava apenas de gafanhotos e mel silvestre. Ou seja,
ele permaneceu por um certo período também consumindo coisas que seriam bem restritas, mas ele não abandonou completamente o consumo de alimentos no período da sua dieta. Um terceiro tipo de jejum nós chamamos de o jejum absoluto, que é a abstinência de todos os alimentos e líquidos, até de água. Esse tipo de jejum nós encontramos no livro de Esdras, que diz assim: não comeu e nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Ou seja, nesse tipo de jejum, as pessoas vão se abster completamente de todas as coisas, tanto de líquido como também de alimento sólido. Então veja como existem certos tipos de jejum que talvez a gente nem pense que poderíamos nos adaptar a essa circunstância, mas homens de Deus praticaram esses jejuns. Se você tiver condições, se você tiver a capacidade, seria também um modelo que você poderia estabelecer na sua vida, 2 dias, se abstendo completamente de alimentação, visando sempre estar mais próximo do Senhor e se dedicando completamente às questões espirituais. Um outro texto que fala sobre isso é Esther 4,16, diz assim: vai reunir todos os judeus que estão em Susa e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Olha aí, 3 dias e 3 noites as pessoas iriam jejuar, e era um jejum coletivo para que eles conseguissem receber o favor do Senhor e o Senhor pudesse intervir naquela situação. Nós percebemos nessa dimensão com relação ao jejum que o Senhor não está olhando necessariamente para aquelas pessoas que estão apenas retirando alimentos da sua vida, mas são pessoas que estão afirmando para Deus que elas têm um propósito espiritual maior e elas não vão ingerir aqueles alimentos até que o Senhor escute a sua oração, até que o Senhor venha intervir e modifique a sua sorte. A Bíblia também fala de um jejum chamado sobrenatural. Nós temos pelo menos 2 ocasiões dentro da Bíblia. A mais conhecida de todas é a de Moisés, que diz que ele ficou durante 40 dias e 40 noites e não comeu pão e nem bebia água. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 9, verso 9. Aqui nós já estamos falando de algo sobrenatural que seria impossível por questões humanas fazer com que a gente conseguisse atingir esse tipo vamos colocar, esse tipo de jejum, esse tipo de dieta. O ser humano não suportaria passar 40 dias e 40 noites sem consumir nenhum tipo de alimento e nenhum tipo de líquido. Então nós entendemos que foi o Senhor que preservou Moisés lá no monte, e o Senhor com o seu Espírito Santo fez com que ele de forma sobrenatural resistisse a este ponto. Nós temos o outro caso que é em Reis 19:8, onde diz deixa eu procurar a referência, sim, 19:8 diz que Elias fez o mesmo quando foi ao local de jejum milagroso de Moisés. Diz assim: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Veja, assim como Moisés, Elias passou 40 dias e 40 noites sem consumir alimentos, sem beber nada, e ainda permanecia em peregrinação até chegar no monte Horebe. Isso certamente é algo sobrenatural. Nós não teríamos a mínima condição em nossos dias de fazer algo semelhante. Nós não suportamos. Colocamos Elias no momento que ele vai ter batalhas espirituais e o Senhor vai afastá-lo, ou o Senhor vai preservar a sua vida, fazendo com que ele se distancie da sociedade, assim como o Senhor deseja que ele se fortaleça espiritualmente sem consumir nenhum tipo de alimento. Nós temos um outro jejum chamado o jejum particular, que é aquele mencionado na maioria das vezes dentro das Escrituras, e nós encontramos a referência lá em Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre várias advertências, e uma delas ela inclui o jejum, onde as pessoas deveriam jejuar e não sair se exibindo, não sair ostentando para as pessoas, mas em seguida ele fala também da oração e da contribuição. Nós não focamos muito nesse aspecto
do jejum, nós focamos na oração e da contribuição, mas o Senhor Jesus coloca em paralelo também a disciplina do jejum, que deveria ser algo particular, você na sua residência com Deus, você na sua intimidade com Deus, e não visando fazer publicidade dessa disciplina para as outras pessoas. Nós chamamos esse jejum de particular. Um outro jejum é o conhecido como congregacional. É aquele onde a igreja, a comunidade cristã se reúne para atingir um alvo. Seria semelhante a uma igreja que está buscando ter uma nova liderança, está pensando em convidar algum líder religioso e ela se reúne para poder selecionar o seu pastor, o seu líder, por um determinado momento e convida as pessoas para se abster de alimentação e jejuar. Ou talvez para que o Senhor venha a socorrer um dos irmãos que está passando muito nessa cidade. Nós poderíamos falar de algum irmão que está enfrentando uma enfermidade e a igreja pede pelo milagre, que Deus venha poder ajudar aquele irmão. Aí a igreja vai se estabelecer ou vai estabelecer uma data fixa para poder jejuar e orar, todo mundo com um único pensamento, para que o Senhor possa levar em conta as nossas necessidades. Nós temos o texto de Joel que diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Ou seja, o convite era para que a comunidade de Israel se reunisse e começasse a jejuar para que Deus viesse ao socorro em meio àquela necessidade que o profeta Joel estava proclamando. Nós temos também outros relatos, como o de Atos, onde os irmãos iriam separar certos presbíteros e dizia que os irmãos jejuavam para poder tomar decisões, assim como eles, quando viviam em comunidade na igreja primitiva, eles estavam jejuando a Deus, orando e cultuando o nome do Senhor. Nós ainda encontramos pelo menos 3 tipos de jejuns: um chamado de jejum nacional, um chamado de jejum regular e um de jejum ocasional. Vamos passar de forma bem rápida, o nosso tempo já está se esgotando. O nacional, talvez todos conheçam, é aquele tipo de jejum onde uma nação clama ao Senhor quando estiver enfrentando uma praga, uma doença, muito semelhante aos nossos dias, mas nós não percebemos as pessoas se direcionando para Deus, mas a nossa nação deveria toda, em uma só voz, em um pensamento, se reunir, como fazia o antigo Israel, com o intuito de buscar Deus e fazer com que Deus solucione com o intuito de ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo fim de semana.